amigos da De Fato, hoje nossa sala de visita é especial. Pelo contrário, eu estou sendo recebido numa sala de visita muito especial, de uma das pessoas mais ilustres da história recente de Itabira. Eu estou aqui junto com o Dr. Colombo e a esposa dele, a dona Eni Figueiredo. Doutor Colombo, muito obrigado por me receber De Fato na sua casa. Não, para nós é um prazer receber. Doutor Colombo, o senhor se formou muito jovem, veio para Itabira muito novo. O senhor foi para a Cesita, é isso? O senhor foi para o Vale do Aço. O senhor se formou, foi aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e veio para a Cesita. E fui convidado para trabalhar em Coronel Fabriciano, na Cesita. O senhor se formou em que ano? Eu formei em 1947. Então, 2 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Então, o senhor se for... naquele tempo, a faculdade era particular. Havia só uma faculdade em Minas Gerais, que era a Faculdade do Estado de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, essa faculdade, então, é embrião da UFMG. É o UFMG. Então, o senhor veio para a Cesita, mas o senhor não é itabirano. Bom, eu sou nascido em Santa Maria. Me considero itabirano porque desde os 4 anos que eu moro aqui. Então, eu fiz o meu ano primário, ginasial, tudo aqui em Itabira. O que a gente vê interessante, quando o senhor chegou aqui, então, a Vale não tinha nem 10 anos de existência. Ela estava no início. A Vale chegou aqui em 40, exatamente no ano que eu fui para Belo Horizonte, que eu havia terminado o 5º ano de ginásio. Então, eu fui para fazer o vestibular para o curso superior. E o senhor teve em Juiz de Fora também, foi isso? Não, em Juiz de Fora eu estive em 1945, porque eu era oficial do CPOR, então eu fui fazer um estágio em Juiz de Fora. Provavelmente seria encaminhado para Roma, para a guerra, né? Eu só iria para o Teatro da Guerra. Mas a guerra terminou em maio. Eu ainda estava em Juiz de Fora e aí eu saí do Você escapou um pouco, hein, doutor Colombo? Um pouco. Eu tive uma sorte, né? Um pouco. Sorte mudou praticamente a sua vida. Aí o senhor veio como médico, o que a gente Aí eu voltei para Belo Horizonte e comecei a fazer a 4ª série de medicina. Depois que eu Juiz de Fora, eu já estava na 4ª série de medicina. O senhor já estava na 4ª série? Perdi 2 meses, porque estava à disposição do Exército. Então o senhor chegou aqui em Itabira, Itabira muito diferente do que é hoje, evidentemente. Uma cidade tranquila. Dá para confundir a mineração com a cidade, né? Que era tudo misturado, né? Os funcionários, os trabalhadores andavam por meio da rua o tempo todo. O senhor nunca teve vontade de sair de Itabira, ir para outro centro, uma cidade maior, tipo, voltar para Belo Horizonte, por exemplo? Quando eu estava estudando em Belo Horizonte, eu já estudava sabendo que vinha para Itabira. Não vim diretamente porque eu fui convidado para trabalhar em Fabriciano, numa companhia que já tinha ligações aqui em Itabira também. A Cesita. A Cesita. Então, eu fiquei em Fabriciano 8 meses, eu me casei em outubro, né? E fiquei lá. Casamos em julho. Casamos em julho. E Mauro, meu irmão, que já era médico há muitos anos em Itabira, nos chamou para vir para cá novamente. Porque Eni
trabalhava no raio-x e no laboratório. E, na ocasião, não tinha ninguém para substituir. Né? Eu trabalhava no raio-x. Trabalhava no raio-x e também no laboratório clínico que tinha no hospital. Aí nós voltamos, depois de 8 meses em Acessita. Ela é de Itabira? É de Itabira. É de Itabira. Eu cheguei aqui definitivamente como médico no dia 12 de outubro de 1948. Definitivamente. Definitivamente. Agora o senhor veio para trabalhar particular ou o senhor foi trabalhar na mineradora, na Vale, na Companhia Vale do Rio Doce? Eu vim para trabalhar com médico particular e atender os empregados que a Cesita tinha aqui em Itabira. O senhor veio atender empregados da Cesita? Não, eu atendi, vim para cá e continuei atendendo os empregados da companhia a Cesita aqui em Itabira. É que a Cesita tinha uma mineração aqui em Itabira. Aqui em Itabira. Então eu trabalhei 30 anos para a Cesita aqui em Itabira. E na Vale o senhor trabalhou também? Na Vale eu trabalhei 23 anos. 23. Mas depois que eu já tinha 15 anos de médico em Itabira. Eu entrei para a Vale em 1960. 1970. 62, 1960. 60. E fiquei lá. 1960. E trabalhei lá até 1983. Esse começo aqui em Itabira, o senhor chegou aqui, o médico devia trabalhar demais, devia ter muito poucos médicos aqui em Itabira e uma mineração começando. O médico mais conhecido aqui em Itabira era meu irmão, Dr. Mauro Varenga. E tinha eu, o Dr. Soter, o Dr. Grisolia, e tinha um médico da companhia Vale Doce, que mudava muito. Né? Na ocasião, tinha Dr. Gentil, Portugal do Brasil. Então existia um médico atender só para Vale. Mas esse médico trocava sempre. Quando eu vim para aqui, a Vale Doce só tinha um médico, que era o Dr. Gentil. Depois ela foi desenvolvendo e conquistando, e contratando vários médicos. Inclusive o Dr. Barros, quando chegou aqui, ele já foi direto para trabalhar no Hospital da Vale. E aí ele voltou para a Cesita, fez um curso de radiologista e ficou como radiologista aí no hospital. O doutor Barros, o senhor conheceu em Acesita? Doutor Barros eu conheci na faculdade. Foi seu colega. Era meu amigo de faculdade. É amigo desde a época de estudante. Desde a época de estudante. E aqui o senhor tinha um consultório, o que o senhor tinha aqui quando chegou aqui no início? Todos os médicos tinham consultório na própria casa. O senhor atendia na sua casa? Todos atendiam na própria casa. Eu, doutor Barros, doutor Mauro, doutor Fernando, todos que faziam clínica particular atendiam na própria casa. Então que interessante, era uma coisa assim muito suave, muito... Eu tenho um consultório até hoje montado. Aqui na casa do senhor? Aqui, nessa casa. Então, o senhor, mesmo com toda essa modernidade, essa evolução, o senhor continuou durante um tempo atendendo em casa? E continuo, porque tem pessoas que procuram a gente até hoje. Tem clientes antigos? Ainda não, eu não faço mais clínica particular. Mas tem sempre alguém que procura a gente. Né? Aquela amizade, né, antiga. Não é médico profissional mesmo, mas médico nunca deixa de ser médico. Agora, essa longa carreira do senhor, o senhor é médico a vida inteira, qual foi o momento assim, que o senhor mais achou dramático, o pior momento assim, de sua carreira? Pior? O senhor assim, ficou mais aflito, o senhor mais sofreu. O senhor se lembra qual foi o momento mais dramático de sua carreira? Bom, o médico enfrenta vários movimentos dramáticos. A gente, eu, por exemplo, atendia muito chamado a cavalo, nas roças e tudo. Região rural.
E muitas vezes encontrava situações já perdidas, porque as parteiras não tinham muito conhecimento. Quando chamava o médico, ele já quase sempre na última hora. Né? E eu me lembro muito de um chamado que eu tive no lugar chamado de Cubango, indo para Ipoema. Quando cheguei lá, a mulher já estava morta, o filho morto, e numa situação muito avançada. Questão de parto. De parto. Então, a gente às vezes encontrava a parturiente já morta por falta de mau atendimento da parteira. Às vezes por coisa simples. Muitas vezes, só porque não esvaziou a bexiga, que ela não tinha problema, a mulher acabava, às vezes, o menino morrendo e às vezes a própria mulher. O que a gente nota, doutor Colombo, é que hoje em dia tem especialidade de tudo quanto é tipo na medicina. Naquele tempo, eu estou vendo, o senhor tinha que fazer de tudo. O senhor era médico de tudo. Nós era médico de tudo. Quer dizer, a gente procurava fazer o que era possível. Mas, de um modo geral, todo médico que vinha para o interior tinha que ter uma boa prática obstétrica. E eu, sabendo que eu vim para o interior, eu fiquei 2 anos em Belo Horizonte trabalhando numa clínica obstétrica. E também fazer obstetrícia clínica, né? Que tinha condições. Mas a gente acabava fazendo de tudo. Às vezes amputava a perna, né? As fraturas a gente fazia do jeito que era usado. Uma fratura de perna, que hoje você fica lá 24 horas no hospital, o doente ficava 1 mês com peso no pé, esticando os 2 ossos para depois colocar um aparelho de gesso. Era uma fisioterapia bem improvisada. Era tudo de acordo, né? O que a gente tinha para fazer no momento. Mas a gente fazia. E o senhor acabava também fazendo cirurgias complexas, né? Não, havia 2 divisões aqui. O médico clínico, que fazia essa cirurgia de amputação e tudo, e o cirurgião que abriu o abdômen, que era o médico. Então, 2 tipos de cirurgiões? Havia 2 tipos? Não, os clínicos faziam cirurgias menores. Os clínicos? Amputar uma perna, amputar um dedo, coisa. E o cirurgião mesmo fazia as cirurgias abdominais, né? Aí, apendicite, qualquer coisa de úlcera, perfurada, essas coisas. Então, o Colombo fez transfusão de sangue. Fala mais. Transfusão de sangue. Não. Quando nós chegamos aqui, ninguém tinha feito transfusão de sangue. Ninguém tinha. Eu cheguei aqui, eu já tinha prática lá no Hospital Municipal de Belo Horizonte, e introduzi a transfusão de sangue, juntamente com a Eni, que trabalhava no laboratório. Trabalhava no laboratório. Então, praticamente nós é que introduzimos a transfusão de sangue aqui em Itabira. E foi uma evolução muito importante, porque é uma cidade mineradora, volta e meia tinha acidente, né? Eu me lembro uma ocasião que eu tive um chamado de Ipoema, precisava fazer a transfusão de sangue. Mandei um moço aqui em Itabira para procurar a Eni, para preparar o material, colher o sangue lá em Ipoema e fazer a transfusão de sangue da pessoa. Você vê a dificuldade, né? Não havia de jeito nenhum os recursos que tem hoje, para vir com esse material para fazer a transfusão e tudo era muito precário. Né? Era muito precário. Aí tinha que ser... A única pessoa que entendia lá no Ipoema só eu mesmo, eu tinha que fazer tudo. Nem preparava aqui na cidade, mas o médico levava.
o portador levava o material que eu precisava lá, né? Tem hora que a gente pensa que houve uma intercessão divina nas coisas, as coisas acontecem na hora certa. O senhor já imaginou se essa pandemia de Covid-19 tivesse acontecido naquela época, o que haveria com a humanidade? Ia ser uma morte geral, né? Aí a pessoa ia salvar por resistência própria, né? Porque a pandemia traz várias outras doenças, né? Principalmente doença pulmonar, que é o coronavírus mais trouxe, né? Então o sujeito muitas vezes morria de insuficiência respiratória, né? Nesse tempo todo aconteceu um evento aí que deve ser muito interessante para Itabira, que finalmente Itabira ganhou uma escola de medicina. Como que o senhor avalia isso, essa situação? Eu não entendi bem a sua pergunta. Itabira agora já tem até uma escola de medicina. Tem. Qual a avaliação do senhor para isso? Como o senhor vê essa situação? Eu nunca pensei que Itabira pudesse ter uma escola de medicina. Eu assisti a primeira aula, convidado pelo prefeito, mas foi um trabalho de vários prefeitos. E que o atual teve a felicidade de inaugurar, né? Eu acho que eu nunca poderia pensar em assistir a aula de medicina em Itabira. Foi um sonho, né? Foi uma evolução muito grande. Foi um sonho. Alguma vez o senhor pensou em ser professor? Eu nunca pensei, mas fui. O senhor foi professor? Acontece o seguinte, Itabira tinha uma escola normal oficial, que era a escola que os pobres poderiam estudar, porque era de graça. Para as pessoas mais carentes. Principalmente. Mas essa escola, por injunção política, que eu nunca entendi, foi transferida para Santa Rita do Sapucaí. Itabira perdeu essa escola? Itabira perdeu essa escola, ainda perdeu o nome, porque Itabira toda a vida chamava Itabira, e os políticos passaram o nome de Itabira para presidente Vargas. Foi na mesma época que perdeu essa escola? Perdeu o nome também? E esses políticos deixaram a escola sair. E isso foram, depois, quando raramente a oposição ganhava a política, mas em 51 nós ganhamos, juntamente com Milton Campos. Então nós fomos lá, um grupo de Itabira, ele pediu a ele que voltasse à escola normal. Então em 1951 a escola normal voltou para Itabira. Voltou para Itabira. Voltou para Itabira. Mas não tinha professor para anatomia, para higiene, para as coisas. Então, essa área de ciências não tinha professor. Então eu fui convidado e praticamente moralmente obrigado a aceitar ser professor para dar aula de anatomia. E meu irmão Mauro foi convidado para dar aula de higiene. Eu dei aula durante 11 anos. 11 anos. E meu irmão deu aula até aposentar. Ficou toda a vida. Era normal, né? E esse colégio, ele recebeu outro nome aqui em Itabira? Qual que era o nome mesmo? Não, voltou o nome, né? Escola Normal Oficial Itabira, que depois mudou o nome para ENSA. É a ENSA, a atual ENSA. A ENSA. A escola estadual. Que era a Escola Normal Oficial Itabira. A antiga escola normal. Que as moças eram quase mais mulheres do que estudavam. Porque formava... As normalistas? Era para formar professor. Normalistas formavam-se na escola normal. Agora eu deixei de dar aula porque fui convidado para trabalhar na Vale. Então, trabalhar na Vale, na Cesita e dar aula ficava muito pesado. Então, eu afastei da escola, da ENSA hoje.
Mas Mauro, meu irmão, continuou até aposentar. O senhor trabalhava na Vale o dia inteiro. É, E ainda tinha o consultório em casa. eu trabalhava 4 horas na Vale, todo dia, e dava um plantão por semana, noturno ou no domingo. Todos os domingos. Todos os meses davam esse plantão. Muito interessante, muito trabalho. O senhor falou aí agora há pouco de política. O senhor é uma pessoa muito conhecida, muito popular, muito querido na cidade. Sou patrimônio da cidade, a gente diria. O senhor nunca quis se aventurar na política? O senhor nunca quis se candidatar a nada, não? É muito difícil a gente ficar fora da política, porque o Brasil é dividido em 4 partidos. O Partido dos Trabalhadores, o PSD, Partido Social O Democrático, PTB, né? mas é o PTB dos Trabalhadores. O Partido Social Democrático, que era do governo, e a oposição, que era da UDN e do ERA. Minha família toda a vida foi da oposição. UDN. Sempre ficamos na oposição. Então, em 1958, praticamente eu fui quase obrigado a ser candidato a vereador. E nós ganhamos a política. Eu fui eleito com mais 5, eram 11 vereadores. Isso foi em 1958. 58. Então, de 58 a 62, eu fui vereador. Ah, então só foi vereador. 4 mandato. Mas não pensou assim em chegar na prefeitura, não? Eu estava doido para largar. Ah, só está doido para sair fora da política? Para sair fora. Eu já estava na Vale, ainda atendia o pessoal da Cesita, ainda tinha uma clínica particular. Eu era um dos médicos que mais viajava para a roça. Às vezes dormia na própria casa que me chamou na roça. Olha que interessante. Então, eu me lembro... A cavalo? Eu ia de carro até onde podia, o resto ia a cavalo. Eu cheguei a dormir por causa de chuva, uma vez, 2 noites na roça onde eu fui chamado. Porque não conseguia sair de lá. Porque a chuva encheu o terreiro de água e não tinha jeito, nem para sair a cavalo. Então, fiquei 2 dias, 2 noites lá. E o interessante é que na época que o senhor foi vereador, não recebia, né? Trabalhava de graça. No meu tempo, vereador era cargo de relevância. Então, não recebia nada. Ô, doutor Colombo, se a gente pudesse, ficaria conversando aqui até amanhã, né? O senhor tem uma história muito grande para contar. Para terminar, eu queria fazer uma pergunta aqui. O senhor, como médico, que receita o senhor prescreveria para um paciente que... Assim, eu estou com vontade de viver 100 anos ou mais. Qual que é a receita? O senhor está com 102? Qual que é a receita? Eu nunca pensei que fosse viver a idade que eu tinha. Eu fui vivendo naturalmente. Todo mundo, essa pergunta é muito comum. A minha vida ali, é a vida mais simples que teve. Eu frequentava tudo, eu frequentava os bares, eu fui presidente do Atlético, clube aqui do Atlético 6 anos, fiz muita festa de debutante, nós sempre fomos muito ligados com a juventude. E com a parte mais pobre da cidade também, né? Com a parte mais pobre da cidade. Tinha envolvimento com o pessoal mais carente da cidade. Eu fui popular sem querer, sem pensar, sem interesse. O senhor gostava de festa? Naturalmente. Eu fui presidente 6 anos de um clube de festa, né? Um clube tradicional. E sempre frequentava tudo que era mais ou menos, mas de um modo simples, né? Uma coisa... E como é que é a vida do senhor hoje? Eu acho que a vida que eu tenho hoje é a vida que todo mundo tem vontade de ser. É uma vida simples, normal, tem muitos amigos. Minha casa é sempre aberta para todo mundo.
Então, eu acho a vida muito boa. Eu só muito gosto de tranquila. andar pela cidade? Hein? Só gosto de andar pela cidade, andar a pé aí, fazer os Hoje eu não ando mais, Não anda mais. porque já a cidade ficou muito perigosa Muito, também, muito né? caro. Eu não enxergo bem, mas toda a vida andei a pé e até hoje eu faço uma caminhada de 1 hora toda manhã. Aqui por perto. Às 5h30 eu estou andando no terreiro daqui de casa. Ah, daqui dentro. Todo, não, lá fora, no terreiro. Aqui dentro da sua casa, lá fora. Ando Terreiro 1 hora lá todo 1 hora dia. de caminhada? Às 5h30 da manhã eu estou andando. E Eu levanto às 5 horas da manhã. E o resto, o senhor recebe visita, agora bater papo. Ah, felizmente eu tenho visita de toda a idade. Ah, que bom, que ótimo. Não tem problema. Doutor Colombo, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade, foi uma honra muito grande fazer essa entrevista com o senhor, uma das grandes entrevistas que eu fiz. Vai ficar para frente, para sempre na minha história de repórter. Muito obrigado pela oportunidade. O prazer foi todo meu, foi uma visita muito agradável e nós estamos sempre às ordens. Obrigado. Assim, amigos, de fato, tivemos a imensa honra de conversar com um personagem ilustre de toda a história de Itabira, Dr. Colombo, e a dona Eni Figueiredo, que ajudou muito aí na entrevista, recordando alguns fatos muito importantes, embora o Dr. Colombo tenha uma memória privilegiada. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço, para nós é um prazer recebê-los aqui e a casa está aberta para vocês. Muito obrigado.